Olá, amigos e parceiros da AG Empreendedora, Treinamento e Consultoria Empresarial. Tudo bem com vocês? Sou a professora Suelen, que juntamente com o professor Eric Brasil, estamos dando continuidade a esse treinamento a respeito de gestão de conflitos. E hoje, nosso quarto encontro é dado o momento em que nós vamos conversar a respeito desses benditos conflitos que acontecem na vida pessoal, profissional ou até mesmo em outros âmbitos e áreas que podemos frequentar ou estar presentes no ambiente em que nos circunda, né? Afinal, somos seres humanos e os seres humanos são diferentes e por isso podem haver sim conflitos. Mas, como eu disse no nosso primeiro encontro, o meu objetivo aqui é mostrar que conflito não necessariamente é algo danoso que nós queremos distância. Hoje nós vamos nos concentrar em saber o conceito de conflito, sua definição e que tipos de conflitos podem existir. Então vamos juntos, né? O processo de conflito, ele tem início quando uma das partes percebe que a outra parte o afeta ou pode vir a afetar negativamente alguma coisa que a primeira parte envolvida acha importante. Então, eu entro em conflito quando eu percebo que você me afeta ou pode vir a me afetar em algo que para mim é importante. Mas detalhe, quem disse que para existir conflito precisa existir só duas pessoas? Para existir conflito podem existir 3, 10, 20 pessoas, infinitas, mas para existir conflito, basta existir uma pessoa. Às vezes o mundo ao nosso redor está nos elogiando, nos enaltecendo, mas a gente está em conflito com a gente mesmo, achando que não está magro o suficiente, ou que não está forte o suficiente, ou que não está bom o suficiente. Então estamos em conflito conosco, com a gente mesmo. Então o conflito é algo que pode acontecer não só necessariamente entre duas pessoas ou mais, mas sim entre uma pessoa só, você mesmo. E os conflitos, eles acontecem em diversos ambientes. Nas organizações é um lugar bem comum. Eu costumo dizer que eles são gerados nas organizações por fenômenos bem conhecidos nossos, como estresse, medo das mudanças ou ainda falhas na comunicação. Por isso, conversamos sobre comunicação e também diferenças de personalidades. Vou usar aqui um recurso para ajudar vocês. Imagine que vocês estão com esse meu estojo super maduro, né, bem adulto, que eu tenho aqui comigo para guardar meus lápis e canetas. Percebam que ele é feito de uma pelúcia, né? Algo bem macio. Mas se eu passar o dia todo a mão aqui, ó, durante várias horas, quando eu digo várias horas, 9 horas, ou então se eu passar 9 horas passando essa pelúcia no meu rosto, possivelmente ela vai causar um atrito. E por mais que ela seja fofinha e gostosa, ela em algum momento pode vir a me machucar. O que eu quero dizer com isso? Deixar aqui nosso amiguinho de lado. Que, embora sejamos fofinhos, maravilhosos, bem educados, gentis, sejamos uma pelúcia, a fricção, o atrito de uma pessoa pela outra, 9 horas, durante o dia inteiro, 12 horas de trabalho, vai acabar arranhando. Imagina se estamos num dia que não somos tão fofinhos. Imagina se estamos, ou não é estamos, se somos pessoas não tão fofinhas. Aí, quer nas palavras ou quer nas atitudes, aí o atrito se torna maior. Então, o atrito, ele, infelizmente, ele é natural. Mesmo que sejamos pessoas polidas, preocupadas, né, e bem pensadas com respeito ao que falamos e como agimos. Então, esses fatores que eu falei agora há pouco proporcionam, sim, grandes dificuldades ou conflitos nas organizações. Mas existem também outros problemas que podem causar conflitos. E é bom que você, como gestor, fique de olho em cada um deles. Por exemplo, os conflitos eles podem existir por definição de funções semelhantes, mas com, por exemplo, atividades diferentes. Você tem o mesmo cargo, você designa alguém com o mesmo cargo de outra pessoa e alguém trabalha mais, outro trabalha menos. Ou pior, recompensas não justificáveis. Essas pessoas têm o mesmo cargo ou estão ao mesmo tempo na empresa e recebem valores diferentes. Péssimo, vai causar conflitos. Comunicações deficientes. Você mandou e-mail quando deveria ter ido lá conversar com a pessoa. Ou você ligou ao invés de olhar olho no olho. Ou você nem mandou e-mail, nem ligou. Você fez e deixou a pessoa saber pelos outros. Comunicações deficientes são o ranking, são as top, são as principais causas de conflito. Estão no top 1 do nosso ranking. Então, cuidado com a sua comunicação para que ela não seja deficiente. Comportamentos não pré-definidos. Às vezes a empresa não tem um código de conduta, um código de orientação a comportamentos, ou você mesmo não conversou com seu subordinado, ou com seu filho ou com a sua filha, sobre como você gostaria ou não que ele agisse. E aí, quando ele age, você o pune, você reclama. Mas ele sabia que não podia fazer aquilo? Ou sabia que não era a melhor forma de fazê-lo?
esbarramos de novo na comunicação. Mas o fato de não ter regras pré-definidas ou bem pautadas podem promover essa dificuldade nos conflitos. Também nós podemos citar diferenças de grupos ocupacionais. Às vezes a empresa tem o pessoal do administrativo e o pessoal da indústria, né, da fábrica. O pessoal do administrativo e do comercial, do financeiro e do comercial. Ou ainda, enfim, médicos e administradores. Então, às vezes, diferenças ocupacionais podem causar conflitos ou ainda também questões éticas. Com respeito a culturas, né? Então, às vezes, o que é muito comum e coerente para uma cultura não é para outra, e isso podem causar alguns conflitos. No entanto, o conflito, como já falei, ele pode ser de ordem interna ou entre os indivíduos. Como eu já falei, pode ser só comigo e uma outra pessoa ou com um grupo. Então, o conflito interno é quando há duas opiniões conflitando aqui, brigando, né, dentro do próprio ser humano. Que acontece às vezes com a gente, né? Às vezes a gente está em dúvida sobre algo, sobre a decisão que tomou, ou sobre um sentimento que tem, então a gente está em conflito com a gente mesmo. Existe o conflito entre os indivíduos, quando pessoas distintas estão divergindo em algum ponto de vista comportamental, ou de fala, ou de ação a ser tomado. Mas existe também o conflito entre indivíduos e também entre grupos. Esses conflitos ele ocorrem, né, quando o indivíduo ele não concorda com as normas ou comportamentos de um determinado grupo, ou às vezes com os valores encontrados na cultura organizacional desse grupo. E aí, por causa disso, ele entra em conflito. Pode ser o grupo de trabalho, pode ser toda a organização. Então, um indivíduo ele pode estar sim se conflitando com o grupo inteiro. Ou ainda, a quarta outra forma mais comum também de conflito é quando dois grupos distintos, não mais uma pessoa contra um grupo, mas sim dois grupos distintos, eles entram em conflito. Sim, nessa forma, é como que, por exemplo, às vezes na época de colégio acontecia muito, né? Uma sala da manhã com a sala da tarde, ou então a sétima série com a oitava série, essas coisas assim que soam bem infantis, mas que infelizmente nós carregamos para o ambiente de trabalho. Às vezes a sua família com a família da sua esposa, ou a sua família com a família do seu esposo, são grupos distintos. E aí, por causa disso, entram em conflito. E o conflito entre grupos é inevitável, devido a dois fatores básicos, quer na família, quer na organização, que às vezes acontece pela competição de quem está certo, ou pela competição de recursos, ou então pelas diferentes formas em que foram educados, criados, os valores que foram incutidos, ou até mesmo pela forma diferente de agir ou de se posicionar em determinados aspectos. Infelizmente, há alguns tempos atrás, vimos pessoas se matarem por ideais políticos. Conflitos de um grupo, de esquerda contra um de direita contra um de esquerda, contra um de centro-esquerda, enfim, quem entende de política que lute. Mas as pessoas se matando ou brigando por um ideal. Isso tem a ver, então, com o conflito entre grupos. Mas os conflitos eles se expressam de diversas formas. E a gente precisa entender quais são essas formas que os conflitos se colocam. Para isso, eu trouxe para vocês algumas formas bem comuns e particulares às organizações, bem como também que são comuns e particulares voltadas para as empresas. E aí quero que vocês usem a aplicabilidade mais adequada à situação de vocês. Vamos recapitular só o que a gente viu até aqui para poder a gente entender melhor as formas? Então, nós vimos que conflito é quando eu percebo que você me afeta ou pode vir a me afetar em algo que eu considero importante. E quando eu falo afeta, afeta negativamente, algo que eu considero importante. Para existir um conflito, pode existir só eu mesma, e eu estar em conflito com os meus ideais, sentimentos, interesses ou decisões. E para existir conflito, eu posso estar em conflito com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, na verdade, né? Ou então em conflito com um grupo, eu contra um grupo, que pode ser uma empresa, uma família, ou um grupo de pessoas com quem eu trabalho, ou ainda o meu grupo de família, de amigos ou de trabalho, pode estar em conflito com o outro grupo que trabalha também comigo, no mesmo ambiente, por ideias, comportamentos, falas, posicionamentos e tudo mais que falamos agora há pouco. E falamos também, há pouco tempo, né, que esses conflitos, eles são naturais, baseados talvez em situações devido ao estresse, devido a medo de mudanças, a medo de perder um certo posicionamento ou prestígio, preocupação relacionado, talvez,
a situações financeiras, se for na questão da empresa. E eu falei também, usando aquele nosso bichinho de estimação aqui, o mascotezinho, que os conflitos eles podem acontecer também, porque às vezes nós não somos tão macios e fofinhos quanto deveríamos, ou naquele dia específico não estamos, ou ainda simplesmente porque somos pessoas diferentes, divergindo, conflitando, discutindo, falando de temas controversos, de temas que são polêmicos durante 9, 10, 12 horas por dia, durante 5 anos, 10 anos, que convivemos na família, que convivemos naquele grupo religioso, ou que convivemos no nosso ambiente de trabalho. Agora que a gente já fez um overview, vamos para a parte final aqui desse conteúdo, onde a gente vai comentar a respeito das formas de conflitos. Vamos comigo. Então, as formas de conflito são muitas. Os livros não se cansam de falar de várias maneiras em que a gente dá defeito, né? Em que a gente dá conflito. Lembrando que eu estou abordando aqui conflito com a visão que vocês ainda têm sobre o conflito, que já nosso próximo encontro vai mudar. A visão de que o conflito é uma coisa assim um pouco perigosa, danosa, né? Que é uma coisa às vezes que deixa a gente incomodado. Pois bem, tenha calma que já a gente muda essa visão. Deixei a surpresa para o final. Mas pensando nessa perspectiva, nesse ponto de vista que a maioria das pessoas tem sobre conflito, a gente pode elencar alguns principais motivos para o conflito. Eu já falei de alguns lá com respeito a desenho organizacional incorreto, dentre outras coisas. Mas eu queria citar agora alguns outros motivos que são as formas como os conflitos se mostram, aparecem para nós. Então eu coloquei alguns que são mais comuns, um top aí de 5, né? Não, 4 itens que são mais comuns de aparecer o conflito. Então a primeira forma é o conflito de objetivos. Ele acontece quando o indivíduo ou grupo ele tem um objetivo totalmente divergente ou quer um resultado diferente dos demais do grupo. Bem, o conflito de objetivos ele é muito comum no ambiente profissional, mas também no ambiente familiar. Às vezes a empresa ela tem um objetivo que é totalmente o oposto do seu colaborador. Por isso é muito importante que no processo seletivo você esboce uma informação a respeito dos objetivos da empresa, mas também busque saber os objetivos do teu funcionário, do teu futuro funcionário, para que não haja esse choque de conflito de objetivos. Então, conflito de objetivos é algo que desmotiva, desgasta e pode causar um problema maior para a empresa ou para a família. Por isso, os objetivos devem estar muito claros. Para fazer um exemplo, já que o exemplo profissional vocês conhecem muitos, um exemplo, podemos dizer, pessoal, familiar. Imagina que você inicia um relacionamento porque deseja conhecer novas pessoas. Normal. Sem muitas perspectivas, ou talvez porque estava sozinho. Enfim, algum motivo mais descompromissado. Daí, a outra parte está entrando num compromisso, ou está entrando num namoro, num relacionamento com você, porque deseja casar-se, deseja firmar um relacionamento. Então, nós temos duas pessoas na mesma trajetória, unidas, mas com objetivos diferentes. Uma está vendo que vai ser, quem sabe, pode até ser um relacionamento sério, mas não é esse o objetivo inicial, e a outra pessoa já vai com esse objetivo. Percebe que problemas isso pode ocasionar? Pois bem, então isso é um exemplo de conflito de objetivos. Segundo exemplo é o conflito cognitivo. Ele acontece quando o indivíduo ou grupo sustenta ideias que são incompatíveis com os demais. E também, obviamente, tem, assim, um resultado de ideias totalmente diferentes do grupo. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque o conflito cognitivo tem a ver com as ideias, com os ideais. Algo que é muito profundo, que está lá dentro do ser humano, aquilo que ele desenvolveu, conquistou, foi criado. Então, as nossas ideias ou ideais, geralmente nós nos agarramos muito a eles. Então, quando a empresa tem ideais ou ideias diferentes dos seus colaboradores, temos um conflito cognitivo. Ou ainda, quando você, no âmbito familiar ou religioso, tem ideias diferentes daquele lugar onde você está, então, aquilo vai ser um choque. E vai entrar em conflito com situações bem mais profundas que envolvem até mesmo a tua cultura ou o que você sempre acreditou. Terceiro conflito, e cá para nós é o conflito mais comum nas empresas. Não, você não ouviu errado, você ouviu bem. Nas empresas. Se nas empresas esse conflito que eu vou falar agora é o mais comum, tu imagina no ambiente particular. Pessoal, é o conflito afetivo. Oi, Suelen, repete aí. Conflito afetivo? É, conflito afetivo. Nós vamos à empresa para trabalhar, ok? Para garantir o nosso sustento.
para nos desenvolver. Lindo, isso é lindo no papel. Mas as pessoas vão nas empresas para buscar melhores amigos. Elas acham que precisam almoçar todos os dias com aquelas pessoas, só sair depois do trabalho com elas, virarem amigos de infância. É óbvio que queremos criar bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Até falamos no módulo sobre liderança que um bom líder ele cria relacionamentos saudáveis, fato. Mas não há uma necessidade no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, desses vínculos tão profundos, porque eles podem causar decepções ou conflitos. Afinal, nós convivemos na mesma família desde que nascemos. Ou então convivemos com alguém há muitos anos, casado, em um relacionamento, e ainda assim não conhecemos. Imagina aquelas pessoas que mal conhecemos agora, só porque passamos 9 horas com elas, 12 horas com elas por dia. Então, os conflitos afetivos é quando sentimentos e atitudes de um indivíduo são totalmente incompatíveis com o do restante do grupo. Às vezes, teu gestor, teu par de trabalho, teu parceiro, teu companheiro de trabalho ou companheira de trabalho não te dá a atenção que tu achava que deveria. Ou não tem a amizade profunda contigo, a troca que você gostaria que ele tivesse com você. Mas ali só precisa ser profissional. Mas nós temos muita dificuldade de separar isso. Então, por isso, os conflitos afetivos são muito comuns no ambiente de trabalho. E o quarto e último conflito bem comum no ambiente de trabalho é o conflito comportamental. Isso é que acontece quando o comportamento do indivíduo é totalmente oposto ao que o grupo faz, ou ainda quando o indivíduo percebe que o grupo tem um comportamento incompatível com aquilo que ele acredita. E esses comportamentos, às vezes, podem ir de pequenos comportamentos diários, como, por exemplo, a forma de se cumprimentar, a forma de se falar, como também podem ser comportamentos mais graves, com respeito à legalidade de algo, até mesmo a forma como encara a honestidade, dentre outras coisas. Então, o efeito comportamental também é outro ganhador de conflitos nas empresas. E por que não, obviamente, nas famílias e em outro lugar. Mas conflitos afetivos e comportamentais são muito comuns. E o que a gente faz quando sabe dessa informação? Se policia. A partir de então, sabendo que temos conflitos de objetivos, conflitos cognitivos que têm a ver com as ideias, conflitos de comportamento e afetivos, vamos nos policiar para saber qual desses talvez nós tenhamos mais facilidade de contrair. E evitar esse tipo de conflito, se ele for danoso. Porque, como vamos ver na aula seguinte, no módulo seguinte desse treinamento, nós vamos ver que os conflitos podem até ser desejáveis. Como assim? Podem sim. E a gente vai falar mais sobre isso. Espero que tenham entendido bem o conceito de conflitos, bem como também as formas como eles se portam, como eles se apresentam de maneira rápida, para que vocês pudessem compreender bem, né? E eu queria deixar com vocês um exemplo de um conflito que pode ser ocasionado por falha de comunicação. Lembra que lá no começo do nosso treinamento a gente viu um vídeo do Chaves, né, que mostrou a respeito de forma lúdica como os conflitos podem acontecer. E agora eu vou deixar para vocês também um vídeo dele, só para vocês verem as dificuldades de conflito quando nós não somos tão macios e mansinhos como gostaríamos. Assistam o vídeo a seguir. Valentim, não tô muito certo, mas eu acho que é com V de burro ou com B de vaca. É um dos dois, Mas com qual dos dois? Olha, aí está o seu pai. Sim. Eu vou perguntar para ele se ele sabe como se escreve Valentim. Duvido muito que ele saiba. Seu Madruga, o senhor sabe como se escreve Valentim? Sei. Obrigado. De nada. Ele sabe. Agora vou perguntar se é com V de burro ou se é com B de vaca, né? Mas é claro. O que tá olhando? Eu tenho alguma coisa na cara? É de burro ou de vaca? O que disse? O V. O que tem? Nada. E então? Estou perguntando que vê. Eu vejo que me dá vontade. E você, o que tem a ver com isso? Além disso, eu... Mas de que diabo está falando? Da letra.
De que canção? Não é canção. E então? Olha, é que eu quero mandar um cartão porque hoje é dia de São Valentim. Bem, e? O senhor sabe escrever? Claro que sei. Ainda bem. Com que vê? Com os olhos? Mas de burro ou de vaca? O que disse? O V. O que perguntou? Você é mais burro do que eu. Olha aqui. Espera, papai, eu vou explicar desde o começo. Eu quero escrever um cartão do dia de São Valentim. Sim. E? E eu não sei com que letra se escreve Valentim. Se é com B de burro ou se com V de vaca. Ah, agora entendi. E esse cartão você vai mandar pro Chaves. Sim. É com X de chato. Talvez de início, né, esse episódio nós que conhecemos muito bem, talvez não entendamos, né, porque que ele fala do B de burro ou B de vaca, né, ou V de vaca, porque no espanhol a letra V se pronuncia com um tom de B, de bola, né. Então, eles perguntam, como o Chaves é um seriado mexicano, ele pergunta, né, como é que se escreve. Mas o ponto em questão é que observe que a falta de comunicação, a falha de comunicação e a grosseria do Seu Madruga, bem como a ignorância, às vezes, do Chaves, promove ali um atrito, um conflito. Então, que não esqueçamos, né, do que vimos no módulo anterior e que falamos um pouco aqui. A comunicação está por trás de todas as resoluções de conflitos, bem como também está por trás de todos os conflitos não resolvidos. Espero que tenham gostado da aula, do assunto, das dicas que falamos aqui, do conteúdo desse módulo, e nos encontramos então no próximo e último módulo para a gente falar um pouco das perspectivas de conflito e dessas novas visões que a gestão tem sobre eles. Eu espero encontrá-los bem no nosso próximo encontro e animados para mais informação, hein? Conto com vocês. A águia vive!